Olá pessoal, meu nome é Fábio, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Física do IFPB e bolsista do PIBID. Eu estarei gravando para vocês aulas de Física e essas aulas elas são direcionadas para a turma do primeiro ano do PROEJA aqui do IF. E nessa aula iremos iniciar o estudo do movimento retilíneo uniforme. Vamos ver aqui o que diz a definição. Quando um corpo se desloca com velocidade constante ao longo de uma trajetória retilínea, dizemos que seu movimento é retilíneo uniforme. Para entendermos o que é esse movimento, vamos tomar como exemplo o movimento de um carro. Vamos supor aqui que esse automóvel ele vai estar se movendo ao longo de uma estrada que não tem curvas, não tem subida ou descida. Ou seja, é uma estrada completamente reta. Vamos supor também que esse automóvel ele vai estar sempre andando, ele vai estar sempre se movendo com a mesma velocidade, de 60 km por hora. Esse carro ele não vai poder variar sua velocidade, não vai poder aumentar ou diminuir, vai ser sempre a mesma. O que significa dizer que um automóvel está se movendo a uma velocidade de 60 km por hora? Isso significa que a cada hora que se passa, esse automóvel ele vai percorrer uma distância de 60 km. Então, o nosso automóvel ele inicia aqui sua viagem já com essa velocidade. E depois de uma hora, esse carro ele vai ter percorrido uma distância de 60 km. Passado-se mais uma hora, esse carro vai ter percorrido mais 60 km. Passado-se mais uma hora, esse carro vai ter percorrido 60 km novamente. Então, a cada hora que se passa, esse carro percorre sempre a mesma distância, porque a velocidade é sempre a mesma. Então, esse movimento é o que chamamos de movimento retilíneo uniforme. Analisando o nome desse movimento, retilíneo se refere à trajetória do objeto, no nosso caso aqui é um carro, e retilíneo se refere à estrada que esse carro está percorrendo, que é uma estrada reta. E uniforme se refere à velocidade. Uma velocidade uniforme é uma velocidade que não varia, ou seja, é uma velocidade constante. Olhando novamente aqui para o automóvel, perceba que após uma hora de viagem, esse automóvel percorre 60 quilômetros. Após 2 horas, esse carro percorre 120 quilômetros. E após 3 horas,
esse carro percorre 180 quilômetros. Para encontrar a distância que esse automóvel está percorrendo, eu estou apenas somando 60 quilômetros a cada hora de percurso. Ou seja, 60 mais 60 mais 60 é igual a 180. Nós podemos também encontrar a distância que esse automóvel ele está percorrendo da seguinte maneira. Veja só, eu vou pegar aqui o valor da velocidade desse automóvel, que é 60 quilômetros por hora. E percebam que 60 é a mesma coisa, é o mesmo que 60 é o mesmo que 60 vezes 1. E percebam que 120 é o mesmo que 60 vezes 2. E 180 é o mesmo que 60 vezes 3. Ou seja, eu estou pegando aqui a velocidade do automóvel, estou multiplicando pelo tempo de percurso e estou encontrando a distância percorrida por esse automóvel. Então daqui nós podemos tirar esta equação. Que eu vou escrever apenas dessa forma. Daqui a gente vai tirar essa equação aqui. Então, D é a distância percorrida pelo automóvel. V é a velocidade, lembrando que a velocidade é sempre constante. E T é o tempo de percurso. Então, vamos resolver aqui um primeiro exemplo para que nós possamos ver como nós vamos utilizar essa equação. Então, veja só. Suponha que o automóvel acima permaneceu em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, com velocidade v igual a 60 km por hora, durante 5 horas. Calcule a distância percorrida. Nós estamos falando aqui do exemplo acima. O automóvel ele permaneceu por 3 horas com essa velocidade e ele percorreu uma distância de 180 km. E o primeiro exemplo quer saber se esse automóvel permanecer nesse movimento por 5 horas, qual vai ser a distância que ele vai percorrer? Então, vamos utilizar a equação que nós encontramos, que diz que a distância é igual a velocidade vezes o tempo. E vamos agora substituir os valores. A distância é quem queremos encontrar. A velocidade é 60 km por hora. Nós vamos substituir os valores e também as unidades de medida. E o tempo é 5 horas. Continuando aqui na frente.
Aqui nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos realizar primeiro a multiplicação entre os números. Eu vou colocar aqui, entre parênteses, 60 vezes 5. E as unidades de medida nós vamos colocar aqui na frente. Repete o quilômetros por hora e repete hora. Então, realizando essa multiplicação, 60 vezes 5 é 300. E quando nós tivermos essa situação aqui, nós temos hora aqui no numerador e hora no denominador. Quando isso acontece, nós podemos cancelar essas duas unidades. Hora se cancela com hora. E resta apenas quilômetros. Então, nós repetimos o quilômetros aqui na frente. Então, a resposta final é essa daqui. Se o automóvel permanecer 5 horas com a velocidade constante de 60 km por hora, ele vai percorrer um total de 300 km. Movimento uniforme. O que é esse movimento uniforme? Veja só. E se um automóvel ele percorrer uma trajetória que não é retilínea, no entanto, se ele mantiver sua velocidade constante, nós dizemos que esse movimento é um movimento uniforme. Nós tiramos o termo retilíneo, que se refere à trajetória, e deixamos apenas uniforme, que se refere à velocidade. Então veja só, esta equação também é válida quando a trajetória não é retilínea, porém a velocidade deve permanecer constante. Para calcular a distância percorrida por esse automóvel, nós também vamos utilizar essa equação aqui. Mesmo que a trajetória não seja retilínea, se a velocidade for constante, essa equação também é válida. Vamos resolver um exemplo 2. Lembrando que, nesse movimento uniforme, o carro ele pode sim realizar uma curva, pode percorrer uma trajetória qualquer. No entanto, a velocidade dele deve permanecer constante. Vamos resolver aqui o exemplo 2. Um carro viaja de uma cidade para outra em 2 horas. Supondo que o carro manteve sua velocidade constante igual a 63 km por hora, calcule a distância entre essas duas cidades. Então, o exemplo, ele não fala que o carro manteve uma trajetória retilínea, no entanto, o exemplo fala que a velocidade se manteve constante. Igual a 63 km por hora. E ele quer saber a distância que esse automóvel percorreu, que é a distância entre essas duas cidades. Então vamos utilizar aqui novamente a equação D é igual a VT. Mais uma vez substituindo os valores, a velocidade é 63 km por hora vezes o tempo, que é 2 horas. Mais uma vez, realizamos primeiro
essa multiplicação com os números vamos repetir as unidades de medidas. Multiplicando 63 vezes 2 é igual a 126. Lembrando mais uma vez que hora se cancela com hora e resta apenas quilômetro. Então esse é o resultado final. Se um automóvel passar 2 horas se movendo com a velocidade de 63 km por hora, ele irá percorrer 126 km, que é a distância entre essas duas cidades. Observação 1. Essa equação apresenta uma relação entre distância, velocidade e tempo. Até agora eu forneci para vocês valores de velocidade e tempo e encontramos a distância. No entanto, se nós tivermos valores de duas grandezas, nós encontramos a terceira. Por exemplo, se nós tivermos os valores de distância e velocidade, encontraremos o tempo. E se nós tivermos valores de distância e tempo, encontraremos a velocidade. Então, nós também utilizaremos essa equação de outras duas formas. Isso é o que nós chamamos de equação do primeiro grau. E para encontrarmos o valor da velocidade, nós iremos isolar a velocidade e o t vai passar para o outro lado da equação dividindo. Vai ficar dessa forma. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Isolando o valor de t, a velocidade vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar dessa maneira. T é igual a distância dividido pela velocidade. Então veremos a seguir como calcular velocidade e tempo. Vamos ver o exemplo 3. Um motociclista percorre 189 km em 3 horas. Supondo um movimento uniforme, calcule o valor da velocidade. Então, nesse exemplo, nós temos o valor da distância, que é igual a 189 km. E nós temos também o valor do tempo, que é 3 horas. E o exemplo quer saber o valor da velocidade.
Perceba que no exemplo fala que o movimento é uniforme. Lembrando, né, que no movimento uniforme a velocidade é constante. Então vamos utilizar aqui a equação que nós encontramos. V é igual a d sobre t. Substituindo os valores. Distância 189 quilômetros. E o tempo 3 horas. Realizando a divisão, 189 por 3, esse valor é igual a 63. O quilômetros por hora nós iremos repetir aqui na frente. Esse já é o resultado. No entanto, iremos representar o quilômetros por hora utilizando uma barra, dessa maneira. Velocidade é igual a 63 quilômetros por hora. Então esse aqui é o resultado final. Vamos para o exemplo 4. Em quanto tempo um carro com velocidade constante de 70 km por hora percorre 35 km? Neste exemplo, ele fornece o valor da velocidade, (70 km por hora), fornece o valor da distância, 35 km, e o exemplo quer encontrar o valor do tempo. Mais uma vez, vamos ver a equação que nós encontramos. Tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Substituindo os valores, a distância é 35 km. A velocidade é 70 km. (70 km por hora). Então aqui nós realizamos primeiro a divisão numérica. E aqui nós temos uma divisão de fração. Nessa situação nós repetimos a primeira fração, que é quilômetro.
multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então, essa fração aqui vai ficar assim, vai ficar hora dividido por quilômetro. Mais uma vez, lembrando que quando nós tivermos a mesma unidade de medida aqui no denominador e no numerador, essas unidades se cancelam. Então resta apenas hora. Realizando essa divisão, 35 por 70 é igual a 0,5 e resta apenas a unidade de hora. Então esse é o valor final. O tempo é 0,5 horas, ou seja, meia hora. Então esta foi a nossa aula de hoje. É isso.